há exatamente um ano atrás, a gente veio aqui de novo para montar o planejamento de como é que seria 2020. A gente tentar imaginar, para botar planos, metas, o que a gente faria. E, cara, uma coisa assim, é muito maneiro ver e é bem diferente você ver como que a gente cresceu nesse tempo, como que 2021 foi um ano onde a gente simplesmente explodiu, sabe? Tinha um grupo de 5 pessoas que se transformou num grupo de 13, com um portfólio super enxuto de projetos e que foi crescendo ao longo desse ano. E principalmente a gente conseguiu pavimentar esse caminho que a gente tem a seguir. Foi um ano muito incerto em muitas questões, assim, mercado muito volátil e tudo mais. E eu acho que pontos importantes que a gente soube fazer, que foram bem legais, foi a gente encontrar aí formas de atuação que se adaptassem a esse cenário que a gente estava vivendo, né? Foi um ano que a gente mostrou para que veio. A Boomin ganhou proporções muito maiores do que a gente planejava. Então foi muito trabalho, né? Muita coisa nova que a gente teve que criar, que a gente teve que inventar. E sempre, obviamente, com o feedback do mercado, tendo um monte de startups de cliente em cima, tendo as melhores cabeças com a gente. A gente é muito grato por isso, a gente tem uma galera muito forte com a gente. A gente veio aqui e era pequenininho ainda. Tinha acabado de sair do pós-2020, né? Que foi um ano traumático para todo mundo. E ver que a gente conseguiu concluir 2021 e tá acabando o ano já. De maneira tão linda de se ver. A gente cresceu muito, todos os resultados, em 3 vertentes diferentes, coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Foi super importante esse ano de 2021 para que a gente conseguisse, de fato, tirar todos os nossos projetos do papel e conseguir colocar eles, em prática. A Boom é feita de pessoas. E as pessoas que estão com a gente, o time que a gente formou, é um time muito foda, sabe? É um time incrível e, cara, ter vindo pra cá de novo, só que com todo mundo agora, mostrou que a melhor coisa que a gente fez na Boom em 2021 foi o time. A Boomin cresceu assim absurdamente, não somente em projetos, mas em equipe. Então as coisas tomaram uma proporção que acho que mesmo nos melhores planos a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Isso é muito bom, né? Mas geram algumas questões que foram muito bem tratadas aqui dentro dessa imersão, né? Acho que esse momento foi importante para a gente conseguir se conectar. De fato, conhecer um pouco mais sobre a Boomin desde o seu início, então colocar todo mundo na mesma página em relação à história. Durante a primeira parte a gente ficou só focado nisso, então história da Boomin, como é que a gente ia fazer como é que a gente fez até então, né? Como é que a gente vai fazer agora para poder continuar com esse grande histórico aí. E depois traçar os próximos passos, né? Entender aí como é que a gente vai fazer então para conseguir seguir nessa crescente que a gente tem estado aí. Essa imersão foi importante porque a gente viu que, como um corpo, essa metodologia funciona muito. Nós estamos do lado de pessoas muito boas e que a conexão, ela gera o aprendizado, né? Então a gente olha para o lado e sabe que pode contar com as pessoas e sabe que pode estar o tempo todo evoluindo junto com elas também. E eu saio daqui, de alma lavada, cara, sabendo que teve esse comprometimento, que as pessoas estavam unidas e dispostas a trabalhar em conjunto. E eu tenho certeza que vão ser essas pessoas, junto com outras que virão, que farão toda a diferença e vão construir essa empresa maravilhosa que a gente tem, com todos esses planos audaciosos que a gente traçou aqui, todas as metas, para poder colocar a Boomin agora em outro patamar. Um dos principais pontos que me chamou muito a atenção mesmo ao longo uma das dinâmicas que a gente fez, foi em relação a entender quais são as dificuldades que a gente tem no dia a dia. E algo que tocou muito foi em relação à parte do terceiro pilar da cultura, que é o pilar base, que de fato é a parte dos comportamentos em si. Acaba que no dia a dia a gente não consegue ter tanto contato com as outras áreas da empresa que são tão importantes de serem trabalhadas em conjunto, né? A área de investimentos depende muito da área de marketing e aqui a gente conseguiu estabelecer alguns processos que consigam melhorar de fato o nosso dia a dia, de forma que a gente consiga acompanhar o que está chegando, né? E tratar isso da melhor forma. Eu acho que o que ficou para mim assim, não foi exatamente uma ideia ou um plano de ação. Eu acho que o que ficou foi mais a abertura das pessoas para construir algumas coisas juntas. Então, antes da imersão, eu já tinha diversos planos com outras pessoas de outras áreas. E eu acho que depois da imersão, acho que ficou muito mais claro e ficou muito mais óbvio que a abertura
das pessoas vai ser algo que vai ajudar muito na evolução de uma solução ou outra. Então, acho que uma das principais ideias que a gente teve aqui foi como eu consigo trabalhar de maneira mais inteligente, como que eu consigo aproveitar melhor o que eu já tenho e o que eu posso trazer para aumentar esse compartilhamento de recursos. Então, quais são os hábitos que não são tão saudáveis assim para a gente ter no dia a dia e como a gente pode melhorar? Dentro de análise e investidores, a gente conseguir entender quais são as reais necessidades das nossas startups, o que a gente está buscando em tese de cada um dos nossos investidores e principalmente como a gente pode trabalhar em conjunto para fazer isso uma unidade sólida. A gente conseguir de fato tornar isso um modelo escalável, que a gente consiga ter uma maior congruência de ideias e uma maior flexibilidade e fluência na nossa esteira de deals e, consequentemente, o que a gente consegue passar de melhor para os nossos investidores. Um dos principais pontos que a gente trouxe em relacionamento com investidores é, de fato, trabalhar esse relacionamento de uma maneira melhor e trazer uma melhor experiência para ambos os lados, seja para a Booming, seja para o investidor e seja até mesmo para o empreendedor. Para o ano que vem, o que eu enxergo é a Booming fazendo ainda mais parte desse cenário de empreendedorismo aqui no Brasil, sendo ainda mais representativa, auxiliando aí a desenvolver ainda mais negócios, não somente startups, né, mas também trazendo inovação para outros tipos de empresas. Acredito que a Booming tem muito propósito de criar negócios sustentáveis, inovadores. Então, a minha expectativa é que sejam criados negócios sustentáveis, inovadores e que, de fato, causem impacto no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim, no mundo. Em relação ao futuro na Booming, principalmente por a gente estar nessa curva de crescimento muito acentuada, eu pretendo, de fato, acompanhar e crescer junto. Então, essa é realmente a minha expectativa para o futuro na Booming, crescer tanto quanto a empresa cresce. Uma palavra que surgiu muito ao longo da imersão foi a questão de expansão, né? Então, basicamente o que a gente entende é que a gente já tem uma rede forte, uma rede bem estruturada, e agora o que a gente quer fazer é aumentar. A gente já consegue gerar valor para os players que estão aqui dentro e o pessoal que está aqui com a gente sente isso muito forte, né? Agora, como é que a gente faz isso para mais gente? Pensando como parte da gestão em si, pensando em novos mercados e abertura de portas, os planos que a gente colocou, as metas que a gente colocou, foram voltadas para duas palavras: posicionamento e expansão. 2022 vai ser o ano do posicionamento da Booming. Não que a gente não tivesse, mas agora a gente vai investir mais pesado nessa parte. Estar em mercados onde a gente só passeou em 2021 nessa parte. Algumas coisas que a gente foi flertando, alguns mercados que a gente olhava assim, pô, será que vai? A 2022 vai ser o ano que a gente vai fincar a bandeira e falar, vai. Não só vai como agora é. A Booming está nesse mercado. E na parte de expansão, é exatamente a gente pegar o que a gente já fazia, o que a gente fez dentro de casa e funcionou, e agora botar para fora. Então todos os planos orientados da imersão foram muito nesse sentido, né? Como é que a gente faz agora para crescer de maneira saudável, né? Sem ter que necessariamente crescer exponencialmente o resultado, sem crescer exponencialmente o número de recursos necessários para isso, né? Como é que a gente faz então para poder fazer mais com menos?